o carnaval de alguns aí está sendo desastroso. Enquanto muitos brasileiros choravam e sofriam na pandemia, eles riam, andavam de jet ski, debochavam. E agora, são eles quem estão chorando em pleno carnaval. Bolsonaro deu uma entrevista para a Rede Record, mostrou todo o desespero, quase chorou, falou que isso é uma perseguição, usou o caso lá da baleia para falar que isso é a grande prova que tem perseguição contra ele, tentou explicar a minuta golpista que estava no gabinete dele, jogou a culpa de tudo no general Heleno e ele ainda cometeu mais crimes contra o Lula. Os advogados avisaram o Bolsonaro que ele pode ser alvo de um mandado de prisão preventiva por conta da minuta golpista. Vamos lembrar, no dia 9 de dezembro de manhã, a Polícia Federal fez a primeira operação da Operação Lesa Pátria. Ali prendeu mais de 1000 terroristas e foi na casa do Anderson Torres e encontrou uma minuta golpista. Aquilo foi suficiente para que no mesmo dia a prisão do Anderson Torres fosse expedida. Encontraram minuta golpista no gabinete do Bolsonaro, na sede do PL. Então ele foi à Record exatamente para tentar explicar isso. Esse era o motivo da entrevista dele. Explicar a minuta golpista no gabinete dele para que isso chegue ao Alexandre de Moraes e não tenha um mandado de prisão contra ele, Bolsonaro, já essa semana. Ele acha que pode ser qualquer momento. Eu também acho, todo mundo está achando que pode ser a qualquer momento. Ele jogou a culpa de absolutamente tudo no general Heleno. No vídeo da reunião, o Bolsonaro é perguntado 3 vezes se a reunião está sendo gravada e 3 vezes ele e, numa das vezes, o Braga Neto também falou não, essa reunião não está sendo gravada. E tava. Fica a dúvida de todos. Quem gravou, por que gravou? Alguns acham que foi uma atrapalhada do Tenente Coronel Cid, outros acham que o Bolsonaro gravou escondido por trás de um vidro fumê que fica naquela sala de reuniões, sem ninguém estar sabendo. E alguns estavam desconfiados que estava sendo gravado, porque tinha microfone e tudo mais. Falaram, pô, que coisa estranha. Em dado momento, a Helena falou que ia seguir os dois lados, tá? Se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma. As inteligências, raramente usavam as inteligências que nós temos, né? Das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal. E eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto, eu falei que ele cortar, olha, não é o caso ficar entrando em detalhes aqui, vai fazer uma operação fácil. Nós temos provas de que tinha uma BIM paralela espionando autoridades e que foi utilizada também na tentativa de golpe de Estado. E aí o Bolsonaro disse que isso era trabalho do Heleno. Na reunião ele fala claramente pro Heleno, isso vai vazar, se você falar aqui, fala comigo na minha sala. Entra em contradição. Aí ele sabia do que estava falando o general Heleno e pediu para falar com ele a sós. A alta cúpula militar da reserva está irritadíssima com a postura do Bolsonaro. Para o militar tem uma coisa que está acima de todo o resto neste universo, que é o quê? É o ego do militar. Se você falar alguma coisa ruim das Forças Armadas, se sair alguma notícia ruim para as Forças Armadas, o ego de um militar é a coisa mais delicada de todo este universo. Então, se alguém falar, nossa, general sofreu busca e apreensão, todos os militares de alta patente da reserva e da ativa ficam assim, o meu ego. E aí você imagina, daqui a pouco teremos, inevitavelmente, a notícia, general preso, general Heleno, general Braga Neto preso. E aí os militares estão assim, peraí, o Bolsonaro tá jogando a culpa de tudo num general. O general Heleno é da reserva, mas é conhecido por todos porque é general. Aí o Braga Neto, a mesma coisa. Aí o Bolsonaro começa a jogar tudo nas costas do general, que era funcionário do Bolsonaro. Lembra disso? Isso é o chefe jogando tudo nas costas do funcionário dele. Que se o general Heleno não faz o que o Bolsonaro quer, ele é demitido. Como outros ministros do Bolsonaro foram demitidos. Só que o Heleno não foi demitido, não. Ficou até o fim. Ficou até o fim com o Bolsonaro articulando o golpe. Tem uma pressão enorme, não só pro Heleno, mas pro Freire Gomes. O Freire Gomes foi chefe do Exército até o meio de dezembro. Em dezembro, o Bolsonaro trocou os chefes das Forças Armadas e colocou o general Arruda. O Freire Gomes, tudo indica, estava ali no golpe, tá? Em determinado momento, o Freire Gomes mudou de opinião. Não se sabe por quê. E aí o Bolsonaro trocou o chefe das Forças Armadas alegando que o Lula pediu. E o Lula não queria o Freire Gomes exatamente porque ele era golpista. O Arruda entrou e não queria o golpe. Não, pelo menos não da maneira que queria o Bolsonaro. No dia 8 de janeiro, o Arruda estava 100% fechado com o golpe. Mas o golpe antes da posse do Lula, o Arruda não estava fechado e não sabemos o motivo. Tá? Nós não sabemos o motivo. A investigação talvez chegue aí ao motivo pelo qual eles abortaram a tentativa de golpe antes da posse do Lula. Não sabemos. Não sabemos. Faltou apoio. Por quê? Alguns pareciam que apoiavam e depois não. Ok. O
que acontece é que agora esses generais todos estão instigando Heleno, Braga Neto, Freire Gomes, o general Teófilo e outros a delatar e falar, olha, tinha um chefão, que era quem estava pressionando todo mundo. Os outros, a gente queria, a gente articulou, mas olha, ninguém teria feito absolutamente nada se o chefão não tivesse pressionado. O advogado do Tenente Coronel Cid, ele foi no Globo News, ele deu risada da operação da Polícia Federal e do vídeo. Ele deu uma entrevista depois da Folha em que ele fala, olha, estamos muito felizes, o Cid está bem e está feliz, porque a delação deu frutos. E aí ele diz, este vídeo o Cid não citou na delação, é muita prova, ele não lembra de tudo. Diz aí o advogado que o Cid não lembrava desse vídeo, porque é muita prova. Será que o Cid colocou o vídeo na nuvem lá dele, estava no drive dele, eu até mostrei aqui outro dia. Pois bem, o que acontece é que ele diz o seguinte, esse vídeo prova que o Bolsonaro era o chefão, porque você tem 1h30 do Bolsonaro pressionando todo mundo, ele pressionou os ministros todos a dar golpe e a falando até que todos tinham que assinar uma nota conjunta dizendo que não dá para ter eleição, porque não dá para dizer que tem lisura nas urnas. Era o Bolsonaro o chefão do esquema. Então fica claríssima a decisão do Alexandre de Moraes depois que alguém assiste o vídeo. O Alexandre de Moraes dizendo, olha, tem 6 núcleos no topo da pirâmide, tem um núcleo tal e tal. E o Bolsonaro faz parte de qual núcleo? Nenhum. Por quê? Porque o Bolsonaro tá acima, ele é o chefão. Não está escrito isso na decisão do Alexandre de Moraes, mas fica claríssimo. Depois de ver o vídeo, cristalino. O advogado do Tenente Coronel Cid ainda fala, pô, você vê ele lá apontando, batendo na mesa, dando ordem para um, dando ordem para outro, falando que todos têm que aderir ao golpe. Então, já fica claro quem era o chefão e que os outros estavam ali cumprindo ordens. E o Cid é o ajudante de ordens, ele cumpria ordens. Obviamente, quem diz isso é o advogado dele, que vai aliviar para o Cid. Mas você vê aí qual vai ser a versão de todos os outros. E eu vou falar, não se surpreenda se amanhã o advogado do Tenente Coronel Cid se tornar advogado de algum outro militar de alta patente, viu? Um dos que mais estão aí, devem estar aí nos bastidores, falando aí, ó, delatem que dá certo. É o pessoal da família Cid, falando, ó, temos aí um caso de sucesso. Tava preso, delatou, foi solto, ó, que se dane o chefão. Todo esse pessoal, você pode falar o que quiser. O general Heleno é nazista. O Braga Neto, mesmo ele não sendo branquíssimo, ele é nazista. Esse pessoal é nazista. Lembre-se disso, não é? Não, Thiago, eles são fascistas. Não. Eles gostam do nazismo, tá? Eles gostam. A ideologia deles é essa. Esse pessoal aí, eles delatam até a mãe, se eles precisarem. E eles podem ser toda essa desgraça aí, lixos de seres humanos que eles são, mas até o dia 1º de janeiro de 2019, você não tinha nenhuma acusação criminal contra eles que pudesse levá-los à prisão. Você tem ali o general Heleno, o Braga Neto, outros aí fizeram atrocidades, o Heleno fez lá no Haiti, o Braga Neto na intervenção militar do Rio de Janeiro, tudo mais. Tá, mas você não tinha um processo, uma investigação que pudesse levar esses dois para a prisão. Você também não tinha nada contra o Tenente Coronel Cid, contra o General Cid, contra o General Freire Gomes, contra esses todos que estavam aí. Hoje estão todos para ir para a prisão. Ou seja, o Bolsonaro é como uma laranja podre que chega ali, onde já tem outras laranjas que não são nada doces, já são das piores, ele vai lá e apodrece todas. Levou todo mundo para o mundo do crime. Então, o caso aí para os advogados dos outros tentarem diminuir um pouco, não vai conseguir muito não, mas um pouco as suas penas para aumentar do Bolsonaro, tá um caso fácil para qualquer advogado e qualquer um que queira delatar, viu? Para qualquer um deles. Olha, na live o Bolsonaro ainda diz o seguinte, olha só. Ele joga a culpa do 8 de janeiro no Lula. Agora a culpa é do Lula, viu, gente? Eu não quero falar o que eu sei que estava ali do lado, né? Para não me chamarem de leviano. Mas eu sei que estava ali do lado. Eu sei que aquilo poderia ter sido evitado. Por que o Lula de manhã foi para Araraquara? Estava preocupado com chuvas de dezembro, mas não foi visitar Santa Catarina, embaixo d'água. Não foi em certas regiões inundadas também do Rio Grande do Sul. Foi naquele domingo, foi para combinado, com toda certeza. Ó, sai da cena do crime, né? Contrariando o Alckmin, né? Saia da cena do crime, porque nós vamos atingir o nosso objetivo aqui. Vamos ter o nosso Capitólio Tupiniquim aqui em Brasília. Ele acusa o Lula, STF, de conluio. Ó, o Lula
é quem criou aquilo tudo, e o STF está no conluio porque o STF está falando que fui eu e está encobrindo o verdadeiro criminoso. Essa acusação aí do Bolsonaro, que foi repetida por vários parlamentares bolsonaristas, tá? Gravíssimo que fala esse pessoal. Tem uma coisa, quando estava tendo chuva no sul do Brasil, numa das vezes o Lula foi, na outra vez o Lula não estava no Brasil. Ele não estava no Brasil, não tem como ele se teletransportar. Em Araraquara tem uma coisa que é diferente de qualquer outro lugar que teve chuva, pelo menos neste governo Lula 3, que é o seguinte: o prefeito de Araraquara é um prefeito amigo do Lula, é o Edinho Silva, do PT. Ele não apenas é um prefeito do PT, diferente dos prefeitos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são todos bolsominions. Não apenas ele não é bolsominion, não apenas ele é do PT. O Edinho ele foi ministro da Dilma. Ele era cotado para ser ministro do Lula. Ele só não foi nomeado ministro do Lula porque ele é o prefeito de Araraquara. Ele falou, não, eu prefiro continuar na cidade. Senão ele seria hoje ministro do Lula. O Lula talvez nem tivesse ido, provavelmente teria ido a Araraquara com o seu ministro e ex-prefeito da cidade, Edinho Silva. Não foi lá com o ministro ex-prefeito, foi lá visitar o atual prefeito, porque ele não se tornou ministro. Então era óbvio que se tivesse alguma coisa em Araraquara, assim como se tiver em alguma cidade cujo prefeito é amigo do Lula, que ele vai lá visitar para ver como é que tá o amigo, como é que tá a situação, tudo mais. Muito mais do que numa cidade que só tem bolsominion e que o Lula vai lá para ter um monte de bolsominion vaiando ele, gravando vídeo, e o Bolsonaro fala, o Lula não pode nem sair na rua, essa é a prova de que a eleição foi fraudada. Essa é uma diferença grande aí. O Bolsonaro fala um monte de mentira aí no vídeo, um monte de mentira na entrevista aí para Record. O repórter da Record fica caladinho, deixa o Bolsonaro disseminar todas as suas mentiras. É aí o desespero de quem sabe que tá para ser preso, tá aí quase chorando em pleno carnaval, esperando a qualquer momento a Polícia Federal bater na porta. Peça sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.